Nós que somos cristãos estamos acostumados, por demais próximos e íntimos de alguns conceitos. Conceitos como igreja, cristianismo, santidade, fé, a ponto de nem mesmo pararmos para refletir sobre as implicações de muitos destes conceitos no dia a dia. O problema é que alguns destes conceitos, como igreja, não são percebidos apenas de uma única maneira, como se tivesse uma única conotação. Há muitos conceitos na nossa fé que se apresentam a nós em camadas distintas e com várias faces. No domingo passado nós vimos, por exemplo, como carne se apresenta de várias maneiras, mundo, a própria palavra mundo, também de várias formas. Nesta guerra da comunicação, a própria religião que nós professamos, não podemos professar ou presumir que todos estejam pensando na mesma coisa quando falam sobre Cristo, Deus ou o próprio cristianismo. Estas palavras tão simples da nossa fé não carregam para todas as pessoas o mesmo sentido. Há equívocos profundos a respeito da própria pessoa de Deus, da verdadeira piedade e da religião, da santidade e da fé cristã. Há pessoas que têm por certo que estão no caminho reto, mas estão perdidos. O Senhor Jesus conclui o Sermão da Montanha fazendo esta advertência. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, e eu vos direi explicitamente: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Por outro lado, desde tempos imemoriais, especificamente nos dias em que a carta de João foi escrita, que serve de base para a mensagem desta manhã, haviam pessoas que haviam crido na mensagem da palavra de Deus, mas estavam ouvindo tantas mensagens diferentes que começaram a ficar em dúvidas a respeito de sua própria fé. Estarei eu no verdadeiro caminho da salvação? Serei eu um verdadeiro cristão? Ou seja, é possível alguém estando na verdade duvidar da sua condição, assim como é possível alguém estando enganado achar que está certo. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 21, para refletir nesta manhã sobre a graça de Deus, sobre as lutas internas da igreja, ou melhor dizendo, os inimigos internos da igreja. Quando a confusão, a dificuldade, a luta, procede não de um inimigo externo ou de uma força externa, porque nós somos rápidos em identificar qualquer tipo de inimizade, de ameaça ou de dificuldade fora. No entanto, o texto sagrado nos apresenta a realidade do perigo que está dentro daqueles que se passam por, mas não são de fato do povo de Deus. Acompanhe a leitura que passo a fazer no capítulo 2, versículos de 18 a 21, que nos diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Meus queridos, quando João escreveu esta carta, e estes versículos em especial, ele buscava trazer uma instrução segura e firme para os cristãos, para a igreja de Cristo, os verdadeiros cristãos, procurando assim fortalecer e confirmar na fé aqueles que verdadeiramente a tinham abraçado.
que tinham crido devidamente no nosso Senhor Jesus Cristo, mas que naquela presente geração, que ainda não havia tanta maturidade, o texto sagrado ainda estava sendo composto, quando João escreve o livro de Apocalipse, foi o último livro a ser escrito da Bíblia. A igreja cristã começava a se espalhar pelo mundo e era, em um certo sentido, algo novo, algo bem distinto do judaísmo, que era marcado por características muito próprias e etnicamente bem definida. A língua do culto é uma, a liturgia é uma, o lugar de adoração é um, a maneira de se portar e o povo, a própria etnia era um. Tudo isso era mais fácil de controlar. Mas a nova aliança em Cristo Jesus vem rompendo todas as barreiras. Não há um lugar, disse o Senhor Jesus, não é aqui em Jerusalém, nem no monte, nem em Jerusalém que o Pai procura adoradores. Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. A adoração não está circunscrita a um lugar, não está circunscrita a um idioma. Quando o Pentecostes testemunhou a vinda do Espírito Santo, todos ouviram as grandezas de Deus, cada qual no seu próprio idioma, os idiomas distintos, proclamando a glória do Senhor. Não tem mais um privilégio de uma etnia. Um dos autores da Bíblia no Novo Testamento era um grego, Lucas. Não é mais judeu, mas outros povos. A adoração se espalha de uma forma que os líderes religiosos não veem como controlar aquela realidade. Diz, como a gente controla esse povo? Eles estão se espalhando por aí. E tenta proibir os apóstolos de pregar em nome de Jesus. Mas o cristianismo não está preso a um lugar, não está preso a uma época, não está preso a uma etnia, a um idioma, a um grupo, a uma cultura, a uma forma de fazer. E assim, com este poder tremendo da nova aliança em Cristo Jesus, o reino de Deus vai se espalhando por sobre a face da terra, como sendo aquele fermento que leveda toda a massa, como explicou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ocorre que ao disseminar as verdades do Evangelho, e o Evangelho ia alcançando pessoas, enganos, enganadores, desvios, equívocos, mentiras, também aparecem. Falsos mestres, falsos cristãos. E tudo isso estava gerando uma certa crise em muitos que não tinham nem mesmo gerações de tradição cristã, pois era a primeira geração, para tentar avaliar o que estava acontecendo. Pois bem, João alerta sobre a igreja a respeito do ataque de dentro, daqueles que se passam por cristãos, mas não o são, daquela mensagem que se passa por cristã, mas não o é. Vejamos como ele nos fala isso nos versículos de 18 adiante. Acompanhemos. Primeiro, na sua preocupação pastoral, no seu tom pastoral, João diz, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Este versículo aqui cabe algumas explicações, reclama algumas explicações. O conceito última hora, conforme é usado por João, expressa um período de administração de Deus na história da redenção, não uma fração de cronologia, como nós costumamos pensar. A última hora, podemos pensar, de um dia é entre as 11 da noite e meia-noite, é a última hora, porque a primeira foi entre meia-noite e 1 da manhã. Pensamos em termos cronológicos. A palavra de Deus apresenta esses conceitos mais em termos de qualidade de período do que de fração do tempo. Há inclusive uma palavra grega do Novo Testamento para isso, que é kairos, distintamente de cronos, de onde vem cronologia. Ela fala sobre tempo, sobre época. E o que João está dizendo aqui precisamente é o seguinte, nós estamos no último período da história da redenção. Depois da ressurreição de Cristo e de Pentecostes, nada mais mudará na maneira de como o reino de Deus se comportará até que Cristo volte. Este período todo, entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, todo ele é chamado de última hora.
Não se trata de uma última hora escatológica como os minutos, dias, meses que antecedem a volta de Cristo Jesus, mas se trata de uma escatologia do período da história como um todo. Este bloco todo tem esta característica e é todo ele chamado de última hora. E dentro dessa característica, deste último período, que é o período da igreja cristã, é o período que o evangelho está sendo pregado às nações, é o período que Deus está alcançando pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Neste período há características poderosas e positivas como o alcance universal do evangelho. Mas há, e João explica aqui, também uma outra característica. Este reino de Deus que se expande e alcança, não se manifestará sem oposições. O império das trevas que está sendo saqueado, perdoe-me da palavra, mas que está perdendo súditos para Deus, para a igreja do Senhor, reage, se colocando contrário. E aí João apresenta isso através de duas categorias, anticristo e anticristos. O anticristo é um anticristo histórico, escatológico, no singular, como ele diz, como já ouvistes, que vem o anticristo. Virá um opositor concreto, um personagem histórico real nos momentos finais desta última hora. Mas o que está ameaçando a igreja agora e ao longo da igreja, em todo esse período, não é esse personagem histórico do último tempo cronológico da última hora, que é a era. Mas são os anticristos que permanecem e aparecem ao longo da última hora, no plural. A própria palavra anticristo tem uma primeira conotação como o anticristo, como um opositor, anti, esse prefixo de oposição. Mas a língua grega aponta também para a realidade do opositor que é um falsário. Ele não é um opositor explícito que ele está dizendo, Cristo é uma mentira, é uma farsa. Não sigam, sigam a mim. Mas um falsário. Aquele que se apresenta como uma alternativa. Um outro como um substitutivo. Sabe quando você vai na farmácia e pede uma medicação e diz, olha, esse não tem não, mas tem um que é quase igual. E a pessoa compra um medicamento de farinha até, pensando que está comprando um medicamento verdadeiro. Se apresenta como se fosse, mas não o é. Mostra-se como uma alternativa. Estes são os anticristos do plural. São inimigos que não se apresentam como inimigos da fé, mas se veem até favorável. São pessoas que não negam a personagem histórica de alguma maneira, ou a própria fé, mas negam verdades essenciais ao distorcer e apresentar uma outra realidade. Ele diz, muitos têm surgido, pelo que já conhecemos que é a última hora. Por que João diz isso? Possivelmente fazendo referência às próprias palavras de Cristo, quando ele disse, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O apóstolo Paulo também vai falar destes tantos hereges e enganadores. A última hora é este período que, por um lado, o reino de Deus está se expandindo e alcançando, mas, por outro lado, surgem mensagens distorcendo e mensageiros, distorcendo a verdadeira palavra de Deus. É preciso estarmos atentos, porque se vivemos na graça da liberdade, do privilégio de aqui, em continente americano, tão distante de onde estas palavras foram escritas, podemos nos reunir aqui na capital das Minas Gerais e adorar a Deus em nome de Jesus. Por outro lado, também aqui na cidade, há pessoas que falam em nome de Cristo uma mensagem completamente distinta e que atrai, como sempre tem atraído, multidões. Sigamos. Versículo 19, João nos diz, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está falando aqui?
Uma outra característica que tem acompanhado esta última hora é a apostasia, o abandono explícito da fé cristã. João está dizendo que estas pessoas que estão divulgando, em algum momento eles estiveram no meio, mas deixaram, se apartaram da comunhão dos santos, se apartaram da fé cristã, se apartaram do meio e da mensagem cristã, auto-evidenciando que não eram verdadeiros cristãos. É preciso tomar cuidado a este respeito, porque às vezes a gente ouve pessoas lendo este versículo para justificar o descaso com algumas pessoas que por algum motivo esfriaram na fé e não vêm mais à igreja. Diz, porque não eram dos nossos, e não estão mais em nosso meio. João não está se referindo às pessoas nas suas lutas e dificuldades cristãs. Ele está se referindo às pessoas que passaram a distorcer, enganar, iludir os outros. Estes são os apóstatas. E por que isso ocorre? Você pode dizer, pastor, mas é possível alguém sendo verdadeiro cristão apostatar da fé? Aí nós voltamos para aquele conceito de igreja. Quando nós falamos em igreja, esta é uma palavra que cabe várias ideias dentro dela. Os nossos símbolos de fé trabalham, por exemplo, dois conceitos extremamente simples, mas extremamente importantes para nós entendermos. A igreja adjetivada visível e a igreja denominada invisível. O que significam? Estes conceitos teológicos significam dizer, a igreja invisível é chamada de invisível porque ela é constituída de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra de Cristo, e espiritualmente estão unidos a Cristo. Como a característica é espiritual, ela é invisível aos olhos naturais. Ninguém consegue detectar, olhando naturalmente, usando os sentidos naturais, se o sangue de Jesus cobriu uma pessoa ou não. Se ela nasceu de novo ou não. Isso é invisível aos olhos naturais. É uma realidade sobrenatural. Esta é a igreja verdadeira. Destes, nenhum destes se perde. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo são de Cristo, fazem parte da igreja invisível, desconhecida dos homens, mas completamente conhecida pelo Senhor. Ele sabe quem são os seus. A igreja visível é outro conceito, que é uma face da igreja, porque assim como nós, humanos, temos um lado invisível, a alma, nós temos um lado visível, o corpo. Portanto, aquelas pessoas que tiveram a alma regenerada, têm um novo espírito, igreja invisível, esse espírito não é uma alminha voando pelo céu, é um corpo também, e portanto é visível, e nós enxergamos as pessoas. Mas entre aqueles que professam essa fé, existem aqueles que não nasceram de novo, que se identificam externamente pela fé, mas como nenhum de nós consegue ver o invisível, nós conseguimos admitir que a pessoa é a igreja pelo que ela declara ser. Essa é a igreja visível. Ela é composta por todos os que professam a fé e pela sua herança natural, descendência natural. O filho do cristão não é cristão, ele é herdeiro da aliança, mas ele precisa nascer de novo também para ser parte da igreja invisível. João, então, está dizendo, olha, essas pessoas que se apartam, quando negam, quando dizem, eu não tomo parte nisso, isso não faz parte da minha história, demonstram uma incompatibilidade espiritual. Preste atenção aqui. Todos nós temos alguém conhecido, amigo, parente ou família, que já caminharam próximo da igreja, foi até membro da igreja, e que por diversos motivos estão fora. Não é apropriado que você coloque na avaliação do estado espiritual destas pessoas todas esta afirmação de João, porque ele não está falando das pessoas que conviveram simplesmente em nosso meio, ele está falando de enganadores. É outro ponto. O filho pródigo não é um apóstata enganador, é um rebelde, que pode experimentar o arrependimento, a conversão,
e voltar ao seio da igreja visível, agora também fazendo parte da igreja invisível. João está descrevendo que os anticristos eram pessoas que abandonaram o convívio da igreja. Pois a igreja cristã, na sua vida, no seu dia a dia, é composta por pessoas que têm a consciência do seu pecado e da dependência de Jesus Cristo. Deus consentiu que aquelas pessoas saíssem para que ficasse revelada a verdadeira identidade deles. No verso 20, nós lemos João seguindo, 20 e 21. E vós possuís unção que vem do santo e todos tendem conhecimento. A unção aqui em João é uma realidade que é da posse de todo cristão. Ela vem do Espírito Santo que dá entendimento aos crentes sobre a palavra do Senhor. Esta unção não é uma revelação extraordinária do Espírito Santo à parte da Escritura. Esta unção é precisamente a orientação objetiva que Deus nos dá na sua palavra e que toda pessoa que nasceu de novo consegue reconhecer a voz de Deus na palavra do Senhor, como disse o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou, pela via negativa, ele diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Pessoas que rejeitavam o conteúdo, o ensino da Escritura, ainda que o conhecessem. A igreja cristã é exatamente o oposto. Nós não precisamos de uma revelação especial e não precisamos de uma realidade institucional. Deus nos deu esta unção, que é o conhecimento da sua palavra, e nos deu do seu Espírito para entendermos estas coisas. E ele continua, no versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Preste atenção, que coisa interessante que o João estava dizendo aqui. Porque naqueles dias começava a nascer um tipo de pensamento filosófico chamado gnosticismo, que ensinava que o conhecimento profundo e rico, ele é mais elevado, não é dado para qualquer um. O conhecimento literal de texto é inferior. O conhecimento mais profundo, ele é sobrenatural, e ele é dado para pessoas elevadas espiritualmente. Alguns cristãos não muito maduros na sua fé ficaram com receio ao ouvir esses discursos. E João escreve exatamente para demovê-los dessa mentira, para consolá-los e exortá-los a ficar com o que eles têm. Olha o que ele diz: eu não escrevi porque vocês não sabem. O problema não é que vocês são ignorantes de alguma coisa oculta, espiritual, não. Pelo contrário, eu escrevi porque vocês já sabem. Vocês são cristãos porque sabem quem Deus é, o que Jesus fez e que a palavra de Deus é verdadeira. Fique nisso. É isso que João está dizendo. Mentira alguma jamais procede da verdade. Não pode estar falando em nome de Deus quem diz mensagens distintas da palavra do Senhor. O problema, queridos, é que no nosso discurso tem muitas palavras. E nas tantas palavras, nem sempre aqueles que falam em nome de Deus falam com fidelidade bíblica. O que torna um desafio maior de ouvir e avaliar as mensagens é porque em quaisquer discursos que ouçamos, poderemos encontrar elementos bíblicos e encontrar elementos interpretativos não bíblicos. Uma das grandes contribuições que a Reforma Protestante trouxe à cristandade foi o acesso às Escrituras, chamado livre exame das Escrituras. Os romanos muitas vezes acusam o protestantismo de ser leviano por entregar aos fiéis a autonomia. E muitos evangélicos entenderam errado esta bênção do livre exame. Nós acreditamos, ensinamos e afirmamos o privilégio que João está dizendo: vocês conhecem a verdade. Fiquem nisso. Quando afirmamos o livre exame,
Mas nós não podemos afirmar, crer, nem defender a livre interpretação. Porque a livre interpretação, a pessoa interpreta como quer. E o que o autor bíblico disse, não foi o que o ouvinte quis ouvir, foi o que ele quis dizer e disse. O privilégio de podermos examinar o livro santo traz consigo a grande responsabilidade de sermos cuidadosos neste exame. Não podemos ser negligentes, nem terceirizarmos a responsabilidade para outros, uma vez que Deus nos entregou a todos, mas não podemos ser levianos, superficiais e acreditar que a nossa subjetividade é a verdade absoluta de Deus. João está consolando os cristãos, dizendo: vocês têm a verdade, fiquem nela. Queridos, o Senhor Deus promete desde os dias antepassados guiar o seu povo pela sua palavra e pelo seu Espírito, aplicando a palavra no coração. O profeta já dizia: porque é esta aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É nisso que devemos nos apegar. Eu gostaria de fazer algumas considerações agora sobre esses inimigos internos da igreja. Estes inimigos internos da igreja, ou seja, pessoas que se passam por cristãos, mas lutam contra a verdadeira fé e a verdadeira igreja, se apresentam no contexto mais amplo da cristandade, é o nominalismo. São todos os ensinos e pessoas que se dizem: olha, eu sou cristão, eu faço parte do cristianismo, mas estão num leque muito amplo, nem mesmo conhecem o básico da palavra do Senhor, mas se identificam como cristãos. E estes nós chamamos de nominais. São pessoas que dizem: qual é a sua religião? Ele diz: bem, eu não sou budista, não sou muçulmano, eu sou cristão. Não conhece a palavra do Senhor, não conhece o conteúdo bíblico, interpreta de uma maneira completamente equivocada. Este conceito mais abrangente envolve muitas pessoas. Eu gostaria de dar o exemplo de um que é Simão, o mago. Está descrito no livro de Atos 8. Ele vendo os apóstolos e Filipe operando grandes milagres, ele era um mago que enganava pessoas e lucrava muito com sua magia. Ele viu aquilo e diz a Bíblia que ele abraçou a fé, mas ao ver tantos poderes, ele chega e diz: eu quero esse negócio aí também, quanto é que custa para eu ter esse poder aí que você está falando? E ele recebe uma grave repreensão da parte do apóstolo Pedro, dizendo: você não cogita das coisas de Deus, você está em amargura e perdição, ore ao Senhor e talvez Ele se compadeça de você. Este é um exemplo de alguém que ninguém tinha desconfiado que aquele cara não era cristão. Ele viu cristãos falando, chegou, disse: coisa interessante, olha o que está acontecendo aqui, eu faço parte desse povo aí, eu estou com eles. Mas houve uma circunstância na vida lá, que o que estava lá dentro, que é invisível aos olhos, aparece. Aquele homem estava interessado em manipular poderes, a visão mística e mágica da realidade espiritual. Isso não foi percebido no primeiro momento, mas apareceu apenas em um segundo momento. Assim são todas as pessoas que se professam cristãs, mas se aproximam da igreja por benefícios que esperam. Campanha disso, campanha daquilo outro. Eu não tenho nenhum compromisso com Deus, eu não tenho nem conhecer o Senhor, eu quero é o benefício que tem. E muitos desses acham que são, e muitos dos cristãos acham também que eles são. E o que é mais glorioso e gracioso disso é quando Deus ama alguém que está perdido, pensando que está salvo, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai prover circunstâncias na vida dessa pessoa para que apareça que não é o amor a Deus que governa o seu coração. E aí a rebelião, a revolta, a crise de fé, você diz: eu não entendo, Deus não está comigo, está longe de Deus. Ele está, precisamente Ele está dando essa provação para que você perceba que era superficial a sua fé. O segundo, o cristianismo institucional. Não é mais essa cultura geral, laica, que a pessoa se diz como cristão, mas ele está ligado a uma instituição. Está dentro da estrutura. Nós temos um exemplo clássico na Escritura: Judas.
Jesus o escolhe como um dos apóstolos, ele convive com os apóstolos. Lembra que na noite da traição ele diz: um de vocês vai me trair? E o que os discípulos disseram? Quem, Senhor? Se Judas fosse um cara tão fora assim, é Judas, esse cara... Ele tem uma cara estranha, não ora direito, fica com os olhos abertos, tem umas conversas atrapalhadas. Eu sabia que esse cara não era crente. Acaso sou eu? Quando eles se perguntam assim, é porque não aparecia externamente. E o Senhor Jesus diz que guardou e preservou a todos, exceto Judas. Precisamente porque era o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está na instituição, fala em nome de Deus, mas desvia. Não é à toa que praticamente todas as confissões reformadas colocam o anticristo associando à instituição que, falando em nome de Deus, desvia as pessoas da verdade e a fazem seguir a própria tradição. Mas não pensemos só do lado de fora, pensemos em nosso meio também. Você pode desenvolver apegos, amores, valores profundos por uma instituição e estar bem distante do Cristo que deveria ser a razão dessa instituição. Eu já ouvi de pessoas falando sobre o campo missionário: pastor, lá nesse país tem tal coisa, algo bem próprio da nossa denominação. Aí eu disse: não, está começando a evangelizar, eu não sei se eu conseguiria ser cristão sem isso não. O cristianismo local, Paulo fala de Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males, estava com ele, serviu, causou tanta dificuldade. Dificuldades próximas a nós. E por que não dizer o anticristo pessoal? Quando aqueles que são cristãos abrigam em seu coração tentações, ideias contrárias a Deus, nós podemos ouvir do Senhor palavras semelhantes ao que Pedro ouviu do Senhor. Pedro, o apóstolo: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus. Anticristo, como esse conceito, é, portanto, tudo aquilo que desvia o nosso foco de Cristo, da verdade e da suficiência de Cristo, trazendo para si mesmo, para a instituição, ou para aspectos contrários, ensinamentos contrários à palavra do Senhor. E eu concluo esta mensagem dizendo o seguinte: como que a igreja vence o anticristo, este inimigo interno? Como? Com um amigo interno, com o Cristo verdadeiro. A luta não é nossa, a luta é do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que nós haveremos de lutar contra todos os inimigos, os mais distantes, culturais, até os mais próximos, pessoais dentro de nós, as inquietações, as lutas, as tentações, os desvios que nós temos que olhar para Cristo, tirar os nossos olhos de nós mesmos, mas olhar para a verdade do Senhor. Houve um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que comentou que a maior desgraça que se experimentava nos seus dias não era o inimigo explícito, mas era o que ele chamou do conceito de cristandade. Uma cultura que tem uma casca cristã, mas cujo conteúdo estava tão distante. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: temos que tomar cuidado, porque essas ameaças sondam também o nosso próprio coração. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos dá o resgatador. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. É com os nossos olhos em Cristo que nós venceremos os anticristos e toda a sua contribuição malévola. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus. Ó Deus bendito, nós buscamos a ti em oração nesta manhã, dizendo: ajuda-nos, Senhor, até os nossos olhos calcados, marcados e suficientemente abrigados no teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus bendito, ajuda-nos a ter este nosso coração voltado para ti e não desviado para quaisquer outros aspectos. Tu és o Senhor da igreja, tu és o pastor da igreja, tu és o cuidador da igreja. Consola, Senhor, aqueles corações aflitos, aqueles que estão em dúvida, que estão com lutas na sua vida. Ó Deus, traz libertação daqueles que estão escravizados com ideias equivocadas, com práticas pecaminosas também, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a não olhar simplesmente um inimigo hipotético que está fora, mas identificar cada desvio da Tua palavra
cada mensagem, cada ênfase, cada valor, cada projeto que não passe pelo senhorio do teu Filho Jesus Cristo. Pois, como ele disse, aquele que não é por ele, é contra ele. E nós também encontramos, muitas vezes, em nosso coração, valores, desejos que não são pelo teu Filho Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a, conhecendo a tua palavra, seguir o teu Filho e sermos fiéis em nossa geração. Dá-nos, ó Deus, um contentamento com a obra do teu Filho e a fé verdadeira. Inquieta aqueles que estão satisfeitos com uma superficialidade e um nominalismo, que seguem enganados e que pelo teu Filho Jesus, tu nos resgates e nos renove e restaure a tua igreja até a volta dele. Amém.